Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa questão vamos verificar se algumas funções são diferenciáveis. Vamos começar aqui no item A, a gente tem f de x igual a x módulo de x. A primeira coisa que a gente deve perceber aqui é que é uma fórmula que a gente não está acostumado a ver. Ou seja, é uma fórmula que eu não olho aqui e eu sei a regra de derivação. Daí, uma vez que tem um módulo ao redor do x, a gente pode procurar escrever em partes de uma forma um pouquinho mais amigável aqui. Vamos escrever assim. Vamos escrever a fórmula de f de x para quando x é maior ou igual a zero. Daí o módulo de x vai ser igual a x, então a fórmula vai ser x². E vamos escrever a fórmula do f de x quando x é negativo. Daí o módulo de x vai ser menos x, e daí o resultado aqui vai ficar menos x². Ao verificar esses formatos aqui da fórmula do f de x, a gente já consegue entender algumas coisas pelo menos. A gente consegue ver que para x maior do que zero, a fórmula é simplesmente x². E a fórmula x² a gente sabe que é derivável, a gente sabe calcular até a sua derivada, vai ser o 2x. Então já vamos escrever aqui que com certeza para x positivo ela vai ser diferenciável. E para x menor do que zero? Para x menor do que zero, a fórmula é simplesmente menos x². Isso aqui também é diferenciável. A gente até saberia calcular a derivada, seria o menos 2x. Então, para x estritamente negativo, vai ser diferenciável. O que a gente pode se questionar é o que acontece bem na transição do zero. Porque na transição do zero, a fórmula sai do menos x² para o mais x². E daí a gente não sabe calcular essa derivada a princípio. Então vamos analisar isso. O que acontece exatamente no x igual a zero? A gente sabe já então que a função f é diferenciável em todo o seu domínio, menos no zero. O zero a gente ainda não tem certeza do que acontece. Vamos verificar. Para verificar a possibilidade de ser diferenciável, vamos ver se essa função é contínua no zero. Ou seja, vamos fazer o limite do x ir para zero pelo lado esquerdo. Ao lado esquerdo do zero, a fórmula da função vai ser menos x², então vamos colocar aqui. E daí o limite do menos x² quando x tende a zero, vai dar para usar a substituição, vai ficar menos 0², isso aqui vai dar zero. Note que isso aqui vai ser exatamente igual ao limite da função quando x vai para zero pelo lado positivo. Porque quando x vai para zero pelo lado positivo, a gente tem essa fórmula aqui, o x², e daí utilizando substituição, a gente joga o x igual a zero, vai ficar 0², vai dar zero também. Ou seja, a função é contínua no zero. Mas não basta ser contínua para ser diferenciável no ponto. Vamos verificar também se a função tem quina nesse ponto x igual a zero. Para isso, a gente vê a taxa de variação da função à esquerda do zero. Então, vamos calcular a derivada vindo pela esquerda. Ou seja, vamos calcular a derivada do menos x². Daí, isso aqui vai dar menos 2x. E vamos comparar com a derivada vindo pela direita do zero. Daí, a fórmula da função vai ser x² e a derivada vai dar mais 2x. E daí, o interessante é que, vindo pela esquerda ou vindo pela direita, as derivadas vão ser iguais, o que implica que não tem uma quina bem no ponto zero. Se a taxa de variação à esquerda do ponto zero dá zero, a taxa de variação à direita do ponto zero dá zero, significa que a gente pode simplesmente falar que a derivada no ponto zero é zero. Ou seja, a função é diferenciável no zero também. Não tem uma quina, não tem descontinuidade, então a gente pode derivar, mais do que isso a gente encontrou o valor da derivada no ponto zero. Então essa função f ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, a gente pode falar simplesmente que ela é uma função diferenciável. Agora vamos aqui para o item B. A gente tem f de x igual a raiz de 25 menos x². Ao olhar essa fórmula aqui, a gente tem que entender que é uma fórmula que a gente até sabe calcular a derivada. Porque a gente sabe calcular a derivada de raiz, a gente sabe calcular a derivada de 25 menos x². Aqui a gente tem uma composição de funções, a gente poderia calcular a derivada através da regra da cadeia. Vamos fazer isso e só verificar o que acontece. Utilizando a regra da cadeia, lembrando que a raiz é a mesma coisa que elevar a meio, então a gente ficaria com 1 meio, ele cai para frente, vamos colocar o sobre 2 aqui, daí ficaria vezes 25 menos x² elevado a menos meio, já que o expoente diminui em uma unidade. Então vamos colocar o 25 menos x² aqui embaixo e elevado a meio, que é a mesma coisa do que colocar ele dentro da raiz. Vamos colocar aqui 25 menos x², e daí utilizando a regra da cadeia, a gente ainda tem que derivar aqui essa parte de dentro em relação a x.
Vai ficar então menos 2x. Vamos colocar aqui multiplicando aqui em cima. Dá para cancelar esse 2 com esse 2. Vamos só escrever aqui um pouquinho mais limpo. Vai ficar menos x dividido por raiz de 25 menos x quadrado. Ao calcular a derivada dessa função pelas regras que a gente conhece, uma coisa a gente tem que desconfiar. Apareceu coisa aqui no denominador. Se apareceu coisa no denominador, pode ser o caso de alguns valores fazer o denominador ficar igual a zero, o que significa que a gente não conseguiria calcular a derivada. Então vamos verificar isso. Será que isso aqui pode ser igual a zero? E a resposta para isso vai ser sim. Isso pode ser zero se o x for igual a mais ou menos 5. Ou seja, quando x é mais ou menos 5, a gente não consegue calcular essa derivada, porque vai ficar uma divisão por zero. Esse vai ser o caso de uma tangente vertical. E é por isso que nesses pontos aqui, a gente diz que a função não é diferenciável. Note que para todos os outros pontos, ou seja, para x entre menos 5 e 5, são pontos do domínio, são pontos em que aqui ainda fica valores maiores ou iguais a zero, e são pontos tais que a gente conseguiria calcular a derivada, porque daí não ficaria uma divisão por zero. Então, em todos esses pontos aqui, a função é diferenciável, mas tem ponto em que a função não é diferenciável, o que faz com que, de uma forma geral, a gente não possa dizer que a função é diferenciável. Uma outra forma de dizer isso é notar que o domínio da função f aqui seria menos 5 até 5, porque a gente pode colocar quaisquer pontos entre menos 5 e 5 aqui, inclusive as fronteiras. A gente pode colocar o x igual a menos 5, pode colocar o x igual a 5 aqui, o resultado da função vai dar zero, só que o domínio da função derivada não inclui esses pontos aqui da fronteira. E porque o domínio da função derivada é diferente do domínio da função original, a gente fala que a função original não é diferenciável. Ela só é diferenciável em uma parte dos pontos de seu domínio. Agora vamos analisar se algumas funções aqui dadas por trechos elas são diferenciáveis. Vamos começar no item C. F de x é 2x para x negativo, x quadrado para x maior ou igual a zero. Primeira coisa que a gente deve notar é o que acontece realmente para x estritamente negativo, para x estritamente positivo. Para x estritamente negativo, a fórmula da função é 2x. A gente com certeza sabe derivar isso aqui, a derivada seria a constante igual a 2. Para todos os pontos estritamente negativos, a função vai ser diferenciável. Para x maior do que zero, a fórmula seria o x quadrado. É uma função elementar que a gente sabe derivar. A derivada seria o 2x. Certamente vai ser diferenciável em todos os pontos maiores do que zero. O que a gente deve se perguntar é, será que é diferenciável exatamente na transição? Porque daí a fórmula está aqui, mudando dessa para essa. E daí quando isso acontece, a princípio a gente ainda não sabe calcular a derivada. Então vamos verificar o que acontece exatamente no x igual a zero. Primeiro vamos ver se a função é contínua no x igual a zero. Se ela não for contínua, certamente não vai ser diferenciável. Então, para verificar se é contínua, vamos fazer o limite do x indo para zero pelo lado esquerdo, limite do x indo para zero pelo lado direito. Vamos ver se dá a mesma coisa. Então, vamos fazer o limite, x indo para zero menos. Quando x é negativo, a fórmula da função é 2x. Então, vamos escrever aqui, 2x. A gente consegue usar a substituição. O x igual a zero vai ficar 2 vezes zero, vai dar zero aqui. E note que esse vai ser o limite do x indo para zero pelo lado direito, quando a fórmula vai ser o x quadrado. Pela substituição, a gente ficaria com 0 ao quadrado, que daria zero também. Ou seja, a função é contínua no ponto x igual a zero. Não basta verificar se é contínua, vamos verificar se tem quina no ponto x igual a zero. Para isso, vamos olhar a taxa de crescimento pela esquerda. A gente pode escrever assim, ó, a taxa pela esquerda, a função tem o formato 2x, e daí vamos verificar o que acontece no x igual a zero. A derivada do 2x é 2, daí em qualquer ponto, inclusive no zero, o resultado dessa derivada vai dar 2. E daí vamos verificar a taxa de variação pelo lado direito. Pela direita do zero, a fórmula vai ser x quadrado, daí vamos derivar e aplicar aqui no ponto zero. A derivada do x quadrado é 2x. Aplicando no ponto zero, isso aqui vai dar zero, ou seja, deu diferente do 2. O que isso significa? Significa que a taxa de variação logo à esquerda do zero está 2, ou seja, está crescendo, e daí logo à direita do zero dá zero. Então ele faz uma quina bem no zero, o que faz com que a função não seja diferenciável nesse ponto. Então a função é diferenciável em quase todos os pontos, menos em um. E é por causa desse um ponto que a gente não pode falar que a função é diferenciável.
Vamos representar visualmente aqui o que está acontecendo, fazer um rascunho. Vamos fazer o rascunho aqui do que seria o x², mais ou menos. E vamos fazer o rascunho do que seria o 2x. Seria uma reta que passa pela origem. Essa função f aqui não é nem x² e nem 2x. Ela é 2x para x menor do que zero, x² para x maior ou igual a zero. Ou seja, ela tem um gráfico do 2x até o x igual a zero, e depois ela forma essa parte de parábola. Note que bem na transição aqui tem esse bico, tem essa quina. E essa quina faz com que a função não seja diferenciável nesse ponto. Vou colocar aqui em vermelho o que seria a função f. Parte da reta e depois parte da parábola. Então essa quina aqui na função é o que faz com que a função não seja diferenciável. Agora vamos para o item D. A gente tem uma função muito parecida com a função do item C, 2x e x², só que agora a fórmula é 2x até o x menor do que 1. O x² para x maior ou igual a 1. Vamos começar bem rápido aqui, entendendo que certamente para x menor do que 1 a função vai ser diferenciável, porque vai ter o formato do 2x. Para x estritamente maior do que 1, certamente vai ser diferenciável, porque daí é o formato do x², e daí a dúvida que a gente tem que ter é o que acontece exatamente na transição, no ponto 1. Vamos verificar se tem descontinuidade no ponto 1. Para isso, vamos tirar o limite da função indo para 1 pelo lado esquerdo, daí vai ser tirar o limite do 2x, isso aqui vai dar para usar a substituição, vai dar 2. E daí note que isso aqui vai dar diferente do 1, que é o limite da função quando x está indo para 1 pelo lado direito. Porque daí a gente faz a substituição também, vai ficar 1², dá 1, deu diferente do 2. Ou seja, a função não é contínua no ponto 1, e é por isso que ela não pode ser diferenciável nesse ponto. E como ela não é diferenciável nesse ponto, a gente diz que ela simplesmente não é diferenciável. Olhando o desenho aqui, agora a função tem o formato da reta até o x menor do que 1. Então a gente vai andando aqui na reta até um pouquinho além da origem. E daí depois ele pula aqui para baixo e tem um formato da parábola. Então tem esse salto aqui, tem essa descontinuidade. Ela está se aproximando cada vez mais do 2, e daí de repente ela vem aqui para baixo com um valor de 1. E essa descontinuidade faz com que a função não seja diferenciável nesse ponto. Agora vamos para o item E, novamente uma função muito parecida com os dois casos anteriores, só que agora aqui ó, eu estou colocando um mais 1. Então é parecido com o item D, só que aqui a fórmula tem um mais 1 quando x é maior ou igual a 1. Daí para x menor do que 1, a função é o 2x, certamente diferenciável. Para x estritamente maior do que 1, a função é o x² mais 1, certamente diferenciável também. A questão é sobre o x igual a 1. Será que é diferenciável nesse ponto? A gente vai começar aqui olhando continuidade. Para olhar continuidade, a gente faz o limite do x indo para 1 pelo lado esquerdo. A fórmula vai ser o 2x, que é 2. E note que isso aqui vai ser exatamente o limite do x indo para 1 pelo lado direito, que vai ser o x² mais 1, a fórmula da função. Usando substituição, fica 1² mais 1, que dá o 2. Então a função é contínua no ponto 1. Vamos verificar agora se ela tem quina no ponto 1. Então vamos fazer a derivada pelo lado esquerdo do 1. A fórmula vai ser o 2x. A gente aplica no ponto 1. Isso quer dizer que a taxa de variação é igual a 2 vindo pela esquerda. E daí vamos verificar com relação à taxa de variação vindo pela direita. A taxa de variação do x² mais 1 quando x é igual a 1. O cálculo dessa derivada aqui vai dar 2x. Vamos aplicar com x igual a 1. Ou seja, vai dar exatamente igual a 2. Então, taxa de variação vindo pela esquerda deu 2. Taxa de variação vindo pela direita deu 2 também. O que significa que a gente pode simplesmente falar que a taxa de variação no ponto x igual a 1, que é a derivada, é igual a 2. Então descobrimos que não tem quina, descobrimos que a taxa de variação, que é a derivada, é igual a 2, então ela é diferenciável no ponto x igual a 1. Então ela deu diferenciável em todos os pontos de seu domínio, a gente pode falar que a função f simplesmente é diferenciável. Vamos olhar aqui visualmente o que está acontecendo. Agora, ao invés de x², a fórmula é x² mais 1. Então, em relação ao item D, que a gente tinha essa quebra aqui, a gente pegou esse ramo e somou 1. Então, ele juntou com essa parte aqui do 2x. Então, ele perdeu essa descontinuidade e, além disso, ele já tinha uma inclinação aqui, ó, que era igual ao lado direito. Então, a gente juntou duas fórmulas de uma forma que ficasse suave aqui, a continuação do 2x para o x². E é por isso que essa função ficou diferenciável, diferentemente dos itens C e D.
Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.